Muito bom. Vini, espetacular, espetacular. A gente tá chegando no final. E no Uhum. final a gente sempre pede pro nosso convidado participar do nosso quadro aqui, Causos do Doc. A gente pede pro convidado contar um caso. Você já contou um caso que te marcou aqui? Mas eu queria que você trouxesse um caso pitoresco, um caso engraçado, ou algo que tenha te marcado, algo que ficou na tua memória porque você lembra com carinho do caso, ou Impactante, um né? impactante, ou alguma coisa engraçada mesmo. Tá. Fica à vontade. Fala, Doc. Posso contar então um caso que eu considero um caso dos casos mais difíceis que eu já fiz? Claro. É um Claro. caso muito interessante. É, dentro até do começo ali da nossa conversa, eu disse que eu gosto dos casos desafiadores. Muitas vezes chegam casos que você olha e não adianta procurar na literatura, que você não vai encontrar nada parecido. Não adianta olhar no teu retrospecto pessoal, que você também não vai encontrar nada parecido. São casos únicos. Vai olhar aquele caso e vai ficar pensando, puxa, o que eu vou fazer? Como que eu vou, de alguma forma, ajudar esse paciente? E chegou, certa vez, uma paciente exatamente assim, uma paciente de origem humilde, e que ela tinha uma deformidade daquelas que a gente olha na rua, qualquer pessoa que olha na rua, ela vai apontar e ver que tem uma deformidade gravíssima. Tronco muito curto, os braços muito longos, parecendo muito longos, que na verdade eram normais, mas por o tronco ser muito curto, ela tinha esse aspecto que chama muita atenção. Já com comprometimento pulmonar, é um aspecto nas costas da paciente sobressalente. Então, em qualquer roupa que ela utilizava, você vê aquela deformidade, aquela gibosidade, é uma coisa muito aparente, né? E uma moça na faixa dos seus 30 e poucos anos, com aquela mesma história. Olha, já passei por 12 cirurgiões, 12 médicos falaram que não tem o que fazer. Ela tinha sofrido uma cirurgia lá na adolescência, uma cirurgia com técnica bastante arcaica, em que não foi colocado parafuso. Foi feita uma cirurgia que tentou segurar a progressão e que nada segurou. Ela só dificultou ali para uma eventual nova cirurgia. E diante daquela situação, o paciente uma série de cirurgias e não tinha resolvido. Eu falei, eu vou pegar seu caso, vou estudar e ver quais são as possibilidades. E aí essa paciente eu levei todos os exames para casa para fazer uma análise do que poderia ser feito. E fez um planejamento, depois disso, planejamento em 3 tempos. No primeiro tempo, a gente faria uma primeira cirurgia para soltar essa coluna, deixar ela mais móvel, e coloquei ela na tração craniana. O que é a tração craniana? É uma coisa que a gente conta, parece algo né, da Idade Média. São ferros que ficam aqui presos na cabeça e puxando a cabeça para cima. Então ela fica continuamente 24 horas com a cabeça sendo puxada para cima, para que a coluna vá se corrigindo. Imagina, eu já fiz uma série de quebras ali na coluna para deixar ela mais móvel, e ela foi puxando. Ela ficou 6 semanas em internação hospitalar, puxando a coluna. A partir aí da terceira, quarta semana já dá para ver um resultado muito bom. Ela foi ganhando altura, o tronco dela foi se alinhando, ela foi respirando melhor. Isso foi dando motivação pra gente. Aí a gente vai para uma cirurgia, depois dessas 6 semanas, uma cirurgia definitiva. Na cirurgia definitiva, um caso gravíssimo, 145 graus de curva e mais 130 graus numa segunda curva. Então era uma dupla curva de ângulos assim absurdos que eu nunca tinha tido num caso semelhante. E a gente já estava nessa segunda cirurgia para fazer a correção definitiva, alcançar o máximo de correção que eu pudesse alcançar, sabendo que, obviamente, nem era o objetivo deixar reto, mas alcançar uma correção melhor, mais natural. Durante essa cirurgia aí foi muito tenso. À medida que eu corrigia, caía o potencial da monitorização, ou seja, ela estava potencialmente ficando paraplégica. E aí, como é muito seguro, eu já parava ali e deixava interromper esse momento. Mandei essa paciente para UTI, para uma recuperação, e depois fui para uma terceira cirurgia. Aí na terceira cirurgia a gente fez a correção final, aí deu tudo certo, corrigimos essa paciente e, para nossa alegria e muito mais dela, ela teve um ganho de 12 centímetros de altura. Ela entrou com Caramba. 1,38 m, Botou um salto. botou um salto, saiu com 1,50 m. Todo aquele aspecto deformado que ela tinha, daquele calombo nas costas, sumiu. Do tronco que parecia curto, ficou um tronco normal. Imagina ganhar 12 centímetros só no tronco. O braço, que era lá longo, próximo do joelho, Alinhou. voltou, alinhou. E a autoestima dela melhorou, sem nenhum dano na qualidade de caminhada dela, de atividades do dia a dia.
Então, muito rapidamente, ela, depois dessa fase, obviamente, todo esse período de internação, muito rapidamente ela foi se recuperando, fazendo uma fisioterapia, etc., fortalecendo e voltou a trabalhar. E hoje já temos aí mais de 2 anos de cirurgia, a paciente está extremamente satisfeita, trabalhando vida normal. Isso aí é um caso que ficou bem marcante na minha carreira médica. É impressionante, parabéns, parabéns. São cirurgias, às vezes, que não é da área, dá uma noção de que é uma coisa muito parecida, né? Um caso do outro, mas são cirurgias realmente de altíssima complexidade, Sim. e que demandam expertise muito grande, é uma área muito legal. Mesmo dentro da neurocirurgia, a gente acha muito interessante. Então, parabéns, não só pela área, como pelos resultados, né? Como disse, é um profissional que eu tenho uma admiração muito grande.